A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. Hoje iremos discutir o sistema de garantias, mais precisamente a violência sofrida e o depoimento sem dano. E para isso convidamos a professora universitária Temis Bezerra, cuja disciplina principal que leciona é justamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Temis, muito grato pela sua presença conosco no Direito no Ar, e a gente sempre começa a entrevista, antes de entrar propriamente no tema, pedindo para que a pessoa fale um pouquinho sobre a carreira dela, até que para que sirva de inspiração para os nossos ouvintes. Como foi, então, professora Temis, que a senhora decidiu? Você, professora universitária, vou ensinar direito, e qual foi o trajeto para realizar esse sonho? Meu querido colega Heraldo, eu fico muito feliz de novamente estarmos conversando sobre algum tema importante do estudo jurídico. Eu me formei muito cedo, né, Heraldo, e já estudei esse tema genérico na minha graduação, era chamado Direito do Menor, hoje é Direito da Criança e do Adolescente, e o mestrado me levou à docência. Eu lembro perfeitamente o dia em que pensei que, como fazia mestrado, precisava exercitar a docência também. E fui convidada a dar aula no Unicelma, e a disciplina que me foi oferecida foi Direito da Criança e do Adolescente. Eu te confesso que isso foi uma mudança de curva, porque eu me encontrei na docência. Eu sou professora do ensino superior há 22 anos, sou advogada há 28, e hoje exerço o cargo de assessor jurídico de magistrado, mas a docência sempre me dá o melhor sorriso, o que é a minha vocação. Então, aí, ao longo desse tempo já de formada, foi onde eu consegui, Heraldo, a docência ela me traz a possibilidade de mudar a realidade da nossa comunidade, levando o ensino jurídico de boa qualidade aos nossos futuros colegas de profissão, quer seja na advocacia, quer seja na magistratura, no Ministério Público, ou em qualquer outra profissão que o direito possa abarcar. Então, aí, ao longo desse tempo, a gente procurou sempre se aperfeiçoar para conseguir levar o melhor do ensino jurídico para os nossos alunos. É importante destacar ainda, com relação a esse aspecto pessoal, que a senhora teve dentro de casa um grande exemplo, não é, de mulher da área do direito, a hoje aposentada, sua mãe, desembargadora Raimunda Bezerra. Claro que tem uma influência grande na carreira, ou não? Heraldo, a minha mãe influenciou a minha vida desde sempre. Quando ela colou grau em Direito, ela estava grávida de mim na época. Então, eu não tenho dúvidas que eu trago em tudo que eu já fiz na minha vida a herança
da minha mãe. Herança profissional, herança como mãe, como mulher, como pessoa, eu não tenho nenhuma dúvida. Sempre condutas muito positivas e muito agregadoras para mim. Na verdade, a docência não era um desejo dela para mim. A magistratura era o sonho que ela tinha. Isso também foi fora da curva, porque ela na verdade, se ela pudesse dizer o que eu faria apenas concurso para magistratura e pronto. Mas eu tenho certeza que a minha mãe tem orgulho, sim, da profissional que eu sou, e em tudo nela em tudo na minha vida eu tenho ela como espelho, não tenha dúvida. É meu maior exemplo e meu maior orgulho. Com certeza. Eu tenho o privilégio de participar disso e saber que é exatamente assim que funciona. Bom, então vamos embora começar a falar sobre o tema de hoje, que seria sistema de garantias, violência sofrida, depoimento sem dano. Eu tenho a impressão que, como eu não lido com essa área e, portanto, desconheço completamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, da mesma forma, muitos dos nossos ouvintes não entendem bem do que se trata. Então, eu acho importante a senhora começar explicando o que seria, quais os conceitos de violência que a gente teria para a gente poder entender o que é essa tal violência sofrida. Heraldo, nós, antes de 2017, nós não tínhamos nenhuma lei que tratasse da violência, do conceito legal de violência sofrida pela criança ou pelo adolescente. Nós tínhamos ali, legalmente, apenas o conceito de violência que estava na Lei Maria da Penha. Nós não tínhamos como seria o conceito de violência em relação ao menor de idade. Em 2017, através da Lei 13.431, nós temos agora o conceito, é o artigo 4º, ele vai trazendo lá os conceitos. É importante porque toda vez que se falava de determinadas condutas criminosas em relação à criança ou adolescente, existia dúvidas de qual é a violência, como que a gente pode definir qual é essa violência, até para que a gente buscasse o tipo penal correspondente e adequado para realmente, efetivamente, criminalizar as condutas dos adultos. Em 2017, nós temos agora uma legislação que traz lá violência física, é isso, violência psicológica, é isso, violência sexual, é aquilo. E fica muito mais fácil para o legislador adequar. Até porque, quando se pensa em violência, já não se quer muito acreditar que determinadas condutas seriam violências. E quando se trata de criança e adolescente, é como se a criança pudesse, né? Obviamente, de um olhar muito maléfico, que a criança pudesse efetivamente sofrer essas violências sem nenhum olhar especial. Lá no artigo 4º, a gente vai trazer o que é a violência física. Aí vai dizer que qualquer sofrimento, qualquer tipo de intervenção corporal que vai trazer sofrimento físico à criança ou ao adolescente. A gente já tinha uma alteração anterior dizendo que, por exemplo, não é possível educar com o pretexto de praticar castigo corporal ou tratamento desumano ou degradante. É um pouco anterior à legislação, mas aí não existia efetivamente qual era o conceito dessa violência e se violência configurava aquele castigo físico, né? Porque tem muita gente que acha que castigar fisicamente o filho vamos dizer, como a palavra melhor eu posso fazer isso e tá tudo certo. Quando um adulto não quer ser recebido e não quer ser tratado com castigo corporal, né? Imagina como é que eu vou fazer isso em relação a uma criança. É o que eu sempre coloco aos meus alunos. Será que vocês gostariam de hoje, tudo que a gente fosse resolver, nós resolvêssemos com castigo corporal? Aí todo mundo diz, não, eu não gostaria. Mas a gente quer fazer isso em relação à criança ou adolescente. Então, será que esse pretexto de educação é um pretexto adequado? Aí nós vamos para uma nova divisão de violência psicológica. E nesta lei, a violência psicológica ela veio muito bem definida. Ela tem lá três alíneas. A primeira vai falar da questão da discriminação, da depreciação, da humilhação, e traz uma conceituação importante, que é a questão da intimidação sistemática, que que é conhecido por bullying. Nós temos uma lei que criminalizou
trouxe lá o conceito do que era bullying, do que não podia, tem lá todos os conceitos de bullying, mas não se configurava lá na lei do bullying como violência psicológica da forma como ficou determinado aqui na lei do sistema de garantias. E isso é um avanço, especialmente porque os ambientes onde o bullying acontece, as pessoas às vezes não conseguem entender que o apelidinho, que aquela coisa depreciativa, ela machuca, né? É considerado sim violência psicológica, e aquilo traz uma dor interior que as pessoas não conseguem lidar com aquilo. E a gente sabe que tem muita coisa que já aconteceu, e aí, em relação ao que sentiram porque receberam bullying, as violências que são devolvidas a partir disso, né? Nós temos exemplos de atos infracionais graves praticados por criança ou por adolescente em revide ao bullying que sofria na escola, né? Não que justifique, mas aí a gente vai pensar em como aquilo realmente fez um sofrimento tão grande que leva a pessoa a revidar dessa maneira. Tem uma outra questão importante, foi colocado que a alienação parental é violência psicológica, né? E essa alienação parental não somente feita pelo pai ou pela mãe, em relação ao outro genitor, mas também feito por avós, por qualquer pessoa que detenha autoridade, guarda ou autoridade em relação àquela criança ou adolescente. E aí, violência psicológica entendida como qualquer coisa que expunha, direto ou indiretamente, a criança ou adolescente a crime violento contra o outro genitor. Então, é uma coisa também que acontecia e as pessoas continuavam exercendo poder familiar. Então, imagina uma criança que teve o pai ou a mãe violado pelo outro pai, né? E aí um exemplo, o pai tira a vida da mãe, às vezes na frente dos próprios filhos, e o poder familiar desse pai poderia ficar intacto e continuar convivendo com aquele filho. Imagina como que isso fica na cabeça de uma criança ou de um adolescente, né? Então, lá, mais uma divisão ficou muito perfeita. Outra questão que veio também, a doutrina já falava muito do abuso sexual, né? Da exploração sexual comercial, do tráfico de pessoas para a exploração sexual, mas nós não tínhamos essa diferença. Então, dentro agora do conceito de violência sexual na lei do sistema de garantias, a gente vem aí com esse delineamento, essa especificação. Então, abuso sexual seria qualquer conduta que utilize a criança ou adolescente para atos sexuais. A exploração sexual comercial, se tem ali a intenção de uma compensação, de uma remuneração, de qualquer coisa que venha a compensar financeiramente aquele ato. E o tráfico de pessoas com essa intenção de violação sexual. E, por fim, vem ainda a questão da violência institucional, que é o que tira muitas pessoas de irem buscar as instituições para a devida comunicação. Imagina eu chegar com a minha filha numa delegacia e a forma de recepção, a forma de tratamento, a forma como a minha filha vai chegar ao falar ou a fazer a denúncia, ela vai ser acusada, ou de alguma maneira, mesmo que implicitamente, nas falas veladas, né, por que aconteceu, o que você fez para isso, são perguntas que violam dentro das instituições e que acabam fazendo com que as pessoas não comuniquem. E nós temos aí uma comunicação reprimida ainda, por medo de ir se expor nessa comunicação. E a lei do sistema de garantias, além de trazer essa conceituação para ficar mais fácil a aplicação da lei, ela traz todo um capítulo, Heraldo, de como é que essa criança, esse adolescente vai ser ouvido, a forma como se vai conversar com esta pessoa, entendendo o grau de maturidade, a forma como ela vai se expressar, de uma maneira que ela não seja revitimizada e que seja efetivamente dado voz a esta pessoa que foi violada e que tem o direito de ser protegida. E uma das formas de proteção é
a questão processual penal, mas que esse menor de idade ele não seja revitimizado por isso, ele não seja culpado e nem ele tenha que rememorar muitas vezes essa situação, ou então não ser tratado de forma digna e respeitosa por quem quer que vá fazer o depoimento. Não estou dizendo que outrora alguém fez isso, mas é preciso ter uma capacitação específica para tirar de uma criança ou de um adolescente uma coisa que machuca tanto, que são violências dessa natureza. E o depoimento sem dano veio justamente por isso. Até para o próprio magistrado e o próprio membro do Ministério Público conseguirem fazer com que o processo seja um processo sem nenhuma nulidade, sem nenhuma revitimização, e para que eles efetivem a proteção à criança e ao adolescente. A defesa, obviamente, vai estar lá pronta para isso, mas quando existe uma rede de atendimento voltada para isso, para que a criança efetivamente seja protegida e para que o direito dela de não ser violado seja efetivado através do jus puniendi, nós temos um sistema de justiça perfeito. Que maravilha, uma verdadeira aula. Agora deu para entender tudo, e acho que, como eu entendi, os nossos ouvintes também. A senhora explicou as várias formas de violência que podem ser cometidas contra crianças e adolescentes, que uma forma também de violência no momento de colher esse depoimento que ocorre a violência institucional, então por isso o depoimento tem que ser sem dano, e a lei que trata de tudo isso não é, na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim essa lei nova, que é a Lei de Sistemas de Garantias. Bom, e ficou faltando falar, acho que então, só do tal princípio da proteção integral, que, claro, é um resumo de tudo isso, não é, professora Temes? Exatamente. Na verdade, todos as leis que tratam de pontos específicos em relação ao direito da criança e do adolescente, nada mais é do que a verificação ao longo do tempo de que faltou alguma coisa no estatuto. Por quê? Porque os estudos, o aprimoramento do sistema de justiça, todo vai sendo voltado para que, com a evolução da sociedade, a evolução das legislações, a gente possa ter ainda um tratamento mais específico. O princípio da proteção integral, ele vem, desde a Constituição de 88, modificando toda a estrutura do que era o direito da criança e do adolescente anteriormente. Nós tínhamos uma doutrina da situação irregular, nós tínhamos uma sujeição de obrigações anterior. Com a Constituição, a gente traz agora a criança e o adolescente para uma sistemática de direitos fundamentais. A criança e o adolescente passa agora a ser cidadão com direitos fundamentais específicos. O princípio agora é da proteção integral. Eu gosto sempre de dizer que o princípio da proteção integral é um princípio maior, é um princípio, eu gosto de chamar de princípio guarda-chuva. Dentro dele tem todos outros princípios pequenos, do direito à saúde, do direito à vida, do direito à convivência familiar e comunitária harmônica, o direito ao respeito, à liberdade, o direito à dignidade, a questão da imagem, da reputação, da boa fama, o direito à educação, à profissionalização, à cultura, ao esporte, ao lazer, à informação. Então, a proteção integral, ela significa todos esses pequenos pontos, que se você for estudar cada pontozinho desse que eu disse, nós temos uma gama enorme de legislação e de reconhecimento de direitos, e eles menores vão formar o sistema macro de proteção integral. Então, em cada aspecto que eu tenho um princípio, um direito de criança e adolescente, eu tenho um ponto importante da proteção integral. Na questão do sistema de garantias, a gente vai pensar num atendimento em rede de todo o sistema de justiça e de segurança pública, de efetivação de direitos, para que a criança ou adolescente não seja vítima de nenhum tipo de violação. Então, o princípio da proteção integral com a questão da não violência, elas se juntam, todo esse sistema é tratado em rede para que, de qualquer forma que a criança e o adolescente ele seja visto como alguém que está em desenvolvimento e que precisa de um olhar especial para que os seus direitos sejam protegidos e para que esta criança tenha uma infância harmônica, tenha uma infância protegida. Aí,
para que ele chegue na adolescência da mesma forma, com acesso à educação, num determinado momento, com acesso à profissionalização, e ele possa chegar à fase adulta de uma maneira que ele vá ter acesso ao mercado de trabalho e aí se desenvolver como um adulto sem nenhum tipo de violência praticada contra si e nem dele praticado contra qualquer membro da sociedade. Se a gente pensar bem como o Estatuto foi estruturado e todas as legislações que vieram posteriormente a ele, existe aí um sistema muito bem pensado e legalmente muito bem formado para que a criança ou adolescente não tenha nenhuma barreira para a efetivação de seus direitos e também para que ele seja cuidado de uma maneira especial como ele merece. Assim como cada um de nós adultos queremos que as nossas crianças e os nossos adolescentes sejam cuidados. Perfeito. Professora Temis, o direito, ele acaba perpassando em todas as profissões, porque todo mundo é obrigado a cumprir a lei, né, seja qual for o profissional, mas também, às vezes, acontece o oposto, né, das outras profissões interagirem com o direito. Me parece que é o caso, quando se trata de criança e adolescente, porque a gente não fica focado apenas em profissionais do direito, né? É preciso ter uma rede, como a senhora disse, envolvendo, inclusive, outras categorias profissionais. A senhora poderia falar sobre isso? Heraldo, em todo momento, toda rede de atendimento, ela vai precisar, por exemplo, de profissionais como assistentes sociais, como psicólogos, como os médicos. Quando a gente fala em violência, em depoimento sem dano, a gente vai pensar em toda essa rede de atendimento para que a criança ou adolescente possa falar da violência sofrida, possa ser cuidado a partir do atendimento, por exemplo, psicológico que possa ser prestado a esta criança ou esse adolescente, para que ele se reconstrua enquanto pessoa e para que ele possa superar essa violência. Então, vamos pensar, é possível, sim, profissionais como assistência social, psicólogos, se for preciso fazer uma perícia, o médico perito, que seja específico na questão da perícia para que não tenha revitimização. A gente vai pensar em outras profissões, se a gente for pensar no direito à educação, a gente vai pensar aí nesses profissionais todos que estão dentro desse conjunto aí do direito à educação, não só a educação, se a gente for pegar o Estatuto, a gente vai ver que o Estatuto se preocupa desde o primeiro dia, desde a creche, para a escola, fundamental menor, fundamental maior, ensino médio. Então, todos esses profissionais aí da educação, professores, psicopedagogos, tudo isso deveria estar voltado para que essa criança e esse adolescente tivesse um bom atendimento de educação. Quando a gente fala de saúde, a gente vai pensar em médicos e enfermeiros, né? Eu gosto sempre de colocar o assistente social como alguém, não da área médica, mas de quem vai fazer o atendimento. Normalmente, aquele primeiro atendimento, aquela primeira conversa, aquele primeiro acolhimento, porque eu acho que a criança ou adolescente, quando ele chega na delegacia, ele precisa ser acolhido, para depois ele ir para um depoimento, que dependendo de qual área o profissional que vai fazer o depoimento seja formado, possa extrair da melhor forma a informação da criança e do adolescente que não faça a violência institucional. Então, nós temos aí toda uma gama de profissões e de atuação profissional que pode estar voltado para a criança e o adolescente para respeitar, né, esse princípio aí da proteção integral, porque tudo a gente pode levar para a proteção integral. Com certeza. Professora Temis, a gente tem falado muito ultimamente da violência contra a mulher e, em alguns casos, da violência contra o idoso, mas me parece que pouco se fala sobre violência contra a criança. As três espécies de violência, elas me parecem todas extremamente covardes, né? Porque a mulher, em tese, tem a menor possibilidade de defesa, o idoso, idem, a criança, menos ainda. Só que eu penso que a violência contra a criança, ela acaba sendo pior ainda do que contra a mulher e contra o idoso, que também são extremamente condenáveis. Por quê? Porque a mulher e o idoso já são pessoas adultas, né? Conseguem pelo menos entender o que está acontecendo. Podem até não conseguir se defender, mas sabem exatamente quem é o agressor, sabem denunciar, sabem agir, na maioria das vezes.
a criança talvez tenha dificuldade de entender até o que está se passando, né? Se aquilo é normal ou não é e tal. Essa é a sua leitura também? Heraldo, a única coisa que eu posso te dizer assim com muita firmeza é que eu não sei qual dessas violências é a pior. Você disse muito bem, qual seria a pior, eu não consigo avaliar. Cada um tem suas características que me traz uma repulsa muito grande. Quando a gente fala do idoso, especialmente o idoso mais idoso, ele acaba às vezes voltando a parecer com uma criança. Então, por mais que talvez ele consiga entender, porque dependendo da situação ele nem consegue mais entender, mas não deixa de ser uma violência que machuca muito, você tem toda a razão. Não, eu não sei te dizer qual a pior. Em relação à criança e adolescente, me dói mais, porque quando você vai estudar os índices, quando você vai verificar quem são as pessoas que violam o direito da criança e do adolescente, tem um percentual muito grande de pais, de mães, de padrastos, de madrastas que violam. Às vezes em percentuais maiores do que os não conhecidos, as pessoas desconhecidas daquela criança e daquele adolescente. E especialmente quando se fala, por exemplo, de violência sexual. Nós temos uma violência sexual intrafamiliar muito grande. Se você for pensar que a violência sexual intrafamiliar é praticada pelo pai e pela mãe, e entender que nessa categoria é possível que uma pessoa que não conhece a criança ou adolescente, nos percentuais, viola menos, é muito doído. Para mim, é muito difícil selecionar qual seria dessas violências a pior. Mas em relação à criança e adolescente, especialmente quando ela é dentro da família, me traz uma repulsa maior, porque vai ser praticada por quem deveria cuidar, por quem tem o dever legal de cuidado. Não estou lhe dizendo que não acontece em relação à mulher, não estou dizendo que não acontece em relação ao idoso, porque existem índices muito grandes de violência intrafamiliar também em relação a esses atores, a mulher e o idoso, especialmente a idosa, né? Nós estamos falando de meninas, de mulheres. Então, tem um percentual muito grande. Mas quando fala de criança e adolescente, às vezes, até por lembrar mesmo da minha infância, por me sentir, por olhar para trás e ver que eu era muito vulnerável mais vulnerável ainda enquanto mulher, menina e adolescente, eu te confesso que eu me ressinto mais. Eu tenho uma filha de 17 anos, quando eu penso que qualquer dessas violências que a gente assiste, que a gente ouve, poderiam ser praticadas em relação à minha filha, e aí tu sabe que quando o coração da gente pulsa fora do nosso corpo, a dor é muito maior, porque a gente prefere que seja com a gente, não com os filhos. Eu te confesso que neste momento em que eu vivo de mãe de adolescente, para mim, eu concordo que a violência em relação à criança e adolescente, ela me é mais doída. E aí, não estou dizendo que em relação à mulher e o idoso, não. Mas, como mãe, eu te digo que para mim realmente é mais dolorido. Sem dúvida, eu acho que esse sentimento é comum. Olha, a conversa maravilhosa, esclarecedora, e como sempre acontece em conversas desse tipo, o tempo passa muito rápido. Fica à vontade de falar mais, mas infelizmente a gente tem uma limitação de tempo. A gente agradece muito a participação da professora Themis Bezerra pela excelente e esclarecedora entrevista e abrimos espaço agora para suas considerações finais. Heraldo, meu amigo, nós nos conhecemos desde a nossa adolescência. Eu te agradeço muito a possibilidade de falar sobre um tema relevante, levar a nossa comunidade a entender melhor essa legislação, esse sistema de garantias e aí que precisa ser protetivo, precisa olhar a criança e o adolescente com esse olhar especial. Eu te agradeço muito a sensibilidade de aceitar esse tema, né, para a entrevista e para que a gente possa levar conhecimento jurídico à nossa comunidade e aí tentar, de alguma maneira, fazer com que esse tema, ele desperte a curiosidade de outras pessoas, dos nossos alunos, da nossa comunidade. Quanto mais a gente refletir sobre temas importantes assim, talvez, aqui no meu coração, é o que eu acalento, a gente possa ter menos violência genericamente, mas
em relação à criança e adolescente, que é o nosso foco, nós tenhamos menos violência contra a criança e adolescente. Eu te agradeço muito mesmo. Nós que agradecemos. Faremos um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Um quadro de grande sucesso no nosso programa é o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Procon. O consumidor, ele pode ter o nome inscrito em cadastro de proteção de crédito sem ser avisado antes? Não pode. Antes de ser inscrito em serviço de proteção de crédito, o consumidor precisa ser notificado com antecedência. Gente, o Dívida Zero chegou aqui no Pátio Norte Shop, tá assim, ó, de consumidores negociando suas dívidas. Quer ver? Vem comigo. Giovana, eu tô sabendo que você conseguiu um ótimo acordo. Como é que foi aí? Certeza, foi um débito que já durava um ano, né? Um débito de R$ 1.080. Consegui parcelar de 10 vezes com 5% de desconto. Excelente, tá feliz? Muito, muito feliz. É isso aí. E tu aí, colega, tá esperando o quê? Vem se quitar! E agora vamos a mais um programa Link CNJ. Hoje tratando do assunto reconhecimento de suspeitos. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça começou uma iniciativa para corrigir uma prática que já causou e ainda causa inúmeras injustiças no Brasil: o reconhecimento mal feito de suspeitos de crimes. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai definir as diretrizes e parâmetros para que esse reconhecimento, presencial ou fotográfico, seja efetivo e não leve a tantas prisões injustas. Para debater esse problema, que ocorre no Brasil e em diversos outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a revista eletrônica Link CNJ recebe Dora Cavalcante, advogada criminalista e diretora do Innocence Project, e William Weber Seconello, psicólogo, pesquisador e professor. Confira. Jefferson foi preso suspeito de ter roubado um celular. Ele passou uma semana na cadeia por engano. Os piores dias da minha vida. Os piores dias da minha vida. O problema foi um reconhecimento mal feito, equivocado, apenas por meio de fotografia. E a polícia mostrou para a vítima uma foto 3x4 do Jefferson, antiga, de quando ele tinha 14 anos e ainda extraída de uma rede social. Agora, Jefferson tem 28. Interessante lembrar que a polícia reconheceu o erro, né, e atribuiu a autoria à gestão passada, dizendo que vão retirar
a foto dele do álbum de fotografias, motivo pelo qual nós vamos impetrar uma nova medida a fim de que seja trancado o inquérito, uma vez que o único elemento que serviu de base para a prisão dele não mais existe. O reconhecimento por foto, se mesmo o presencial, é questionado há muito tempo. Levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em 10 estados, apurou que em 83% dos casos de reconhecimento equivocado, as pessoas apontadas eram negras. E que, de cada 10 reconhecimentos fotográficos equivocados feitos pela polícia, 6 implicaram em prisão preventiva. O tempo médio dessas prisões foi de 9 meses. Não se trata de uma prova 100% segura, porque ela depende de algo que é subjetivo e pouco confiável, que é a memória humana. A nossa memória é falha. Isso, inclusive, por conta de vários fatores, não só pela capacidade de cada um de armazenar fatos ou acontecimentos de que tenha sido vítima, né, por exemplo, mas também depende do tempo transcorrido entre o fato e o reconhecimento, depende da emoção que marcou aquele momento, pode ter sido traumático, depende da própria capacidade, né, em razão da idade, enfim, das condições até momentâneas daquela pessoa em fazer o reconhecimento. Existem injunções de natureza moral, psíquica, econômica. Existe, às vezes, uma indução também feita, eventualmente, por uma autoridade policial que deseja ardentemente esclarecer um crime e talvez acabe influenciando a vítima a realizar aquele reconhecimento equívoco, né? O pior é que, na maioria das vezes, os procedimentos nem obedeciam ao artigo 226 do Código de Processo Penal, que determina, antes do reconhecimento, a vítima do crime precisa descrever o suspeito, e esse suspeito deverá ser colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes. O basta aos erros e às injustiças começou com uma sentença do Superior Tribunal de Justiça há quase um ano. Em outubro do ano passado, 2020, a sexta turma operou uma mudança nessa jurisprudência e decidimos que não mais se aceitaria como válidas essas provas obtidas irregularmente. E determinamos, entre outras providências, a comunicação da decisão ao Conselho Nacional de Justiça, que, por sua vez, também já vinha sendo solicitado por representantes de entidades civis, como, por exemplo, o Innocence Project do Brasil, a colaborar nessa tentativa de modificar o quadro dramático que temos visto resulta na condenação de muitos inocentes. A modificação do quadro inclui a criação de um grupo de trabalho para propor mudanças nos procedimentos e até na lei. O grupo tem 26 integrantes, incluindo ONGs, representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria e da Polícia. Então, nós enfrentaremos questões como a própria necessidade de normatizar isso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, talvez proponhamos algum projeto de lei para alteração do Código de Processo Penal. Também vamos estudar a possibilidade de publicação de um manual ou de instruções, ou, enfim, material que possa servir de auxílio a juízes de todo o Brasil para que melhor avaliem essa prova, né? E outras propostas que o grupo é livre para apresentar, né? São profissionais muito experientes, cada um com uma área específica de conhecimento. Temos representantes também de institutos, de ONGs, de modo que será um diálogo, creio, muito produtivo. O grupo de trabalho deve apresentar uma proposta de diretrizes em 180 dias. A ideia central é modernizar, civilizar um procedimento do século passado e que já causou inúmeras injustiças. O que se trata aqui é de uma regra de civilidade, uma regra de cidadania, uma regra de racionalidade. Quando se trata de um processo penal cujo resultado, invariavelmente, ou pelo menos quando se obtém uma condenação, é a retirada de um dos bens mais preciosos, talvez o mais precioso de todos nós após a vida, que é a liberdade,
nós precisamos ser muito criteriosos. Não podemos nos acomodar com uma regra que data de 80 anos, uma regra que foi editada no momento político, social do Brasil totalmente diferente do atual. Eu converso agora online com William Weber Seconello e também com Dora Cavalcante. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a professora Dora. Eu sei que esse grupo de trabalho instituído pelo CNJ é resultado de um documento que foi elaborado, se não me engano, pelo próprio projeto ao qual a senhora está ligada e por outras duas partes. A senhora pode nos explicar o que é exatamente esse documento, essa história? Sim, acreditamos que com essa iniciativa o CNJ deu um passo fundamental, realmente importante, para evitar a condenação de pessoas inocentes. E como é que nós chegamos a esse passo? Em junho deste ano, o Innocence Project Brasil, juntamente com o CPEC, Centro de Pesquisas em Criminologia da Faculdade de Direito da USP, também o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, encaminhou um ofício ao CNJ justamente relatando os avanços, né, que os nossos tribunais fizeram em termos de interpretação das regras e do valor de reconhecimento de pessoas na órbita do processo penal. E eu fico muito feliz realmente de dar esse passo e já destaco aqui a importância do trabalho do meu colega de hoje, o Dr. William Seconello, da professora Lilian Stein, neste desenvolvimento. O que nós fizemos? É um ofício em que a gente procurou congregar os principais elementos que levaram o Superior Tribunal de Justiça, em outubro do ano passado, no julgamento do habeas corpus 598-886, de relatoria do ministro Rogério Schetti, a transformar de forma paradigmática a forma de se analisar critérios de uma prova de reconhecimento. Então, buscando ser breve, essa alteração, ela incorporou o que hoje se sabe sobre a falibilidade da memória humana. Quando eu me formei, né, e ao longo dos anos, na jurisprudência e no direito em si, para todos os operadores do direito, a gente tinha a visão de que o reconhecimento de pessoas pela vítima ou por uma testemunha era uma prova extremamente segura, confiável. E nos últimos 20 anos, não só no Brasil, mas no mundo, nós aprendemos que a memória humana não funciona como uma câmera filmadora. E mais, que se a vítima é confrontada com o que a gente chama de uma exibição unipessoal, ou seja, a ela é exibida uma única foto, essa carga indutiva leva a números alarmantes de reconhecimentos que são, na verdade, falsos positivos. Então, ao incorporar essas novas balizas científicas, o Superior Tribunal de Justiça promoveu uma mudança histórica que vem sendo seguida por vários outros tribunais, já é o entendimento também da 5ª turma, não só da 6ª turma, e eu vou ter o maior prazer de conversar sobre esses avanços. E agora, né, com a criação desse grupo de trabalho, que envolve operadores do direito de todos os setores, não é, William? Então, nós da advocacia, defensores públicos, promotores de justiça, polícia civil, polícia militar, pesquisadores e, obviamente, em especial, representantes da magistratura de todos os segmentos, nós teremos esse debate a nível nacional para buscar realmente reverter condenações de inocentes e evitar que elas se repitam. Então, é muito importante o passo que está sendo dado agora. Professor William, o senhor tem pesquisas exatamente nesta área, em relação à capacidade das pessoas de se lembrarem, num momento como esse, de suspeitos. O senhor pode nos explicar por que o simples reconhecimento, o olhar uma pessoa, não quer dizer nada em muitas vezes? Quando tu olha um rosto de uma pessoa conhecida, a gente tende a lembrar. Mas aí a gente está falando de pessoas familiares. No caso de um suspeito, nós estamos geralmente falando de uma pessoa que foi vista uma vez só, em condições que dificultaram, muitas vezes, a visualização desse rosto,
E aí, quando a gente vai fazer esse procedimento, a gente precisa cuidar da técnica. Porque, como a Dora bem apontou, o reconhecimento ele é uma fonte de injustiças, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas a verdade é que o reconhecimento de suspeito ele é tão confiável quanto o método que a gente utilizar para coletá-lo. Então, se eu utilizar procedimentos inadequados, como mostrar uma foto ou mostrar um álbum de suspeitos e pedir para uma testemunha reconhecer, eu estou aumentando essa chance, aumentando o meu risco de um falso reconhecimento. E para isso, pesquisadores ao redor do mundo têm se debruçado esse tema para tentar entender, então, como que a gente pode usar a potencialidade da memória humana para diminuir a chance de um falso reconhecimento. Então, o reconhecimento hoje a gente sabe que ele é irrepetível, ou seja, uma vez que é feito um falso reconhecimento, por exemplo, numa investigação, um reconhecimento depois feito em juízo não anula para a memória humana esse reconhecimento, porque a memória foi feita para aprender. Ou seja, uma vez que a vítima reconheceu o rosto de um inocente, ela vai achar que o cérebro dela entende que ela aprendeu como era o rosto da pessoa que cometeu o crime. Ou seja, reconhecimentos posteriores são impactados por todas as vezes que a vítima já fez um reconhecimento. Ou seja, o primeiro reconhecimento é o mais livre de interferências e é nesse reconhecimento que a gente precisa atentar para que sejam utilizados procedimentos adequados. Um desses é apresentar o suspeito em conjunto com outros não suspeitos, ou seja, eu não apresento o suspeito sozinho nem vários suspeitos ao mesmo tempo. Um suspeito somente com outras pessoas que sejam semelhantes, mas que o policial, o investigador, a pessoa que realiza o reconhecimento sabe que essas pessoas apresentadas junto com o suspeito são inocentes, porque assim eu distribuo a chance de erro. Uma outra questão também precisa se atentar é a instrução dada para a testemunha. A rotina da maioria das pessoas não envolve ir numa delegacia ou em juízo fazer um reconhecimento de um suspeito. Então, quando alguém me chama para fazer um reconhecimento, eu, como vítima, quero ajudar essa investigação. E aí a minha tendência é tentar apontar um rosto para que essa investigação siga. Então, o simples fato de tu padronizar instruções para o reconhecimento, por exemplo, dizendo para a testemunha que o autor do crime pode não estar entre os rostos apresentados e que ela não é obrigada a reconhecer alguém, pode reduzir em até 3 vezes o risco de um falso reconhecimento. Uma outra questão que também é importante padronizar, né, é o feedback que é dado para essa testemunha, o que é dito depois. Porque, por exemplo, se a testemunha reconhece um suspeito e eu digo para ela, você acertou, era essa pessoa aí que nós estávamos em mente que realmente tinha cometido o crime. É como se eu dissesse para a testemunha que ela acertou um teste de memória. Ou seja, em momentos posteriores, ela tende a inflar a confiança, né, de que ela realmente reconheceu o autor do crime. Então é importante essa padronização, tanto na forma que eu apresento, como eu instruo a testemunha, como eu dou feedback e também como eu registro isso. Em outros países, hoje já é gravado esse procedimento e também utilizado meios para evitar que a pessoa que realiza o reconhecimento possa, de alguma forma, influenciar nesse procedimento, garantindo que o reconhecimento se torne, sim, uma prova mais segura e com menos riscos para a justiça. Professora Dora, o grupo de trabalho instituído pelo CNJ certamente vai ouvir a sociedade, especialistas, instituições que lidam com o assunto. O que vocês, especialmente, pretendem levar de sugestão? Excelente. Nós chegamos a encartar este ofício, uma primeira sugestão elaborada justamente pelo William e pela professora Lilian Stein, que já aborda esses elementos que o William colocou aqui. Sobre os cuidados que podem ser adotados no momento do reconhecimento, as instruções que devem ser dadas, a tranquilização de uma vítima de que se ela não consegue reconhecer, as investigações vão prosseguir, ou seja, um caso não é arquivado só porque a vítima não fez um reconhecimento positivo num primeiro momento, e muitos outros cuidados. Nós, e eu digo nós enquanto Innocence Project Brasil, e são várias as entidades que acho que nos últimos 2 anos conseguiram avançar em trazer para o centro do debate nacional essa problemática, né, do erro judiciário decorrente
de um falso reconhecimento. Eu gosto de dizer que é uma coisa conjunta, inclusive com ampla participação da imprensa ao noticiar esses casos, né? Nós tivemos algumas vitórias muito significativas de mostrar o quanto, infelizmente, muitas vezes uma pessoa acaba na cadeia cumprindo pena com base em um único elemento, ou seja, em um único reconhecimento. Então, o que nós pretendemos levar? Estatísticas, dados que nós tínhamos antes deste trabalho, que é uma base nacional que funciona nos Estados Unidos, vamos dizer, compilando casos de inocentes que foram injustamente condenados e depois tiveram essa condenação revertida. Desde 1989, já são mais de 2.800 casos estudados e relatados nessa base nacional. Somando a isso os primeiros resultados de pesquisas realizadas no Brasil. Então, nós trazemos nesse ofício dados de uma pesquisa realizada pela professora Lilian Stein em 2015, mostrando o quanto a justiça brasileira ainda depende unicamente da prova oral, dados de como essa exibição unipessoal que nós explicamos, né, acaba sendo a mais comum, dados agora produzidos pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pela Defensoria Pública de Santa Catarina. É importante dizer que esse habeas corpus que mudou os rumos do entendimento jurisprudencial é um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, utilizando dados da Innocence Network, de diversas entidades voltadas ao estudo do erro judiciário. E aí, qual é a principal contribuição que a gente tenta colocar no debate, e acredito eu que já vem surtindo efeito? Na realidade, são 2 pontos, ambos muito simples, mas muito fundamentais para evitar uma condenação baseada num reconhecimento equivocado. Primeiro deles, agora, pela nova leitura do STJ, um reconhecimento que é feito em desrespeito às regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, que são justamente essas que o William explicou. A vítima primeiro precisa dar uma descrição de memória do retrato que ela tem, do que ela se lembra, não pode ser confrontada com uma imagem de uma única pessoa. Esses cuidados, se desrespeitados, eles levam à nulidade daquela prova. Então, antigamente, o que se dizia é que esses cuidados eram mera recomendação. E uma fala fundamental do ministro Sebastião Reis Júnior, nesse julgamento paradigmático, foi dizer: quando um tribunal de justiça, um tribunal superior, diz que é mera recomendação e que, vamos dizer, no calor do momento, no esforço de responder rapidamente a uma agressão, a polícia faz, né, dessa forma, mostrando numa foto de WhatsApp, a partir de um retrato extraído do Facebook, é tudo bem, né? A gente tolera em nome ali de facilitar o trabalho da polícia. Isso acabava por encorajar o desrespeito crônico aos cuidados que devem ser tomados. Então, a primeira mudança, desrespeitou as regras, fez de forma a induzir a vítima, né, ou a induzir a testemunha, essa prova não tem mais valor. E a segunda mudança, muito importante, e eu quero compartilhar aqui, que só essa semana eu já vi 2 manifestações da Polícia do Rio de Janeiro, em delegacias distintas, dizendo que a nova diretriz para a Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Civil, é não pleitear a decretação de uma prisão preventiva unicamente com base num reconhecimento. Parece pouco, mas uma manifestação como essa, tenho certeza, evitará uma série de injustiças que a gente acompanha no noticiário do dia a dia. E por que essa nova diretriz? Porque o STJ estabeleceu que ninguém deve ser condenado criminalmente com base em uma prova única de reconhecimento. Ou seja, o reconhecimento desaparece do nosso sistema de justiça criminal? Não, né? O reconhecimento é mais um fator, mas ele isolado não serve para lastrear uma sentença condenatória. Você tem que checar
outras provas, outras testemunhas, imagens de câmera de segurança, antena que capta, as herbes que captam o sinal do celular, tantas outras provas disponíveis e que muitas vezes sequer eram coletadas pela facilidade e a rapidez de já impulsionar uma acusação com base num reconhecimento mal feito. Professor William, as estatísticas mostram que muitos desses reconhecimentos falsos, mal feitos, têm como vítima, como alvo, pessoas pretas e pessoas pobres, suspeitos de crimes com essas características. Por que isso? Então, temos uma questão estrutural no Brasil, temos vários fatores, inclusive, que a Dora poderia abordar mais profundidade. Mas do ponto de vista psicológico, nós temos também uma questão, né? Então, o efeito de raça no reconhecimento, ele é uma dessas variáveis. Então, quando eu tenho, por exemplo, vítimas que são de uma raça diferente da raça do suspeito, eu tenho já uma variável que pode dificultar o reconhecimento. Por quê? Porque as pessoas, em geral, são melhores em reconhecer pessoas da própria raça. Ou seja, se uma vítima é de uma raça X e o suspeito, o autor do crime é de uma raça Y, uma raça diferente, nós temos essa variável que ajuda, que acaba dificultando ainda mais o reconhecimento. Então, mas ainda assim, né, mesmo nesses casos, utilizando os procedimentos adequados de instrução, apresentação, feedback e tudo mais, nós podemos diminuir esse efeito. O problema é que quando a gente utiliza os procedimentos inadequados, como infelizmente são regras no Brasil, apresentar um único suspeito, apresentar um álbum de pessoas, a raça aí ela acaba tendo um papel ainda mais dificultador, porque aumenta a chance dessa testemunha, dessa vítima, se confundir em meio a esses rostos. Professora Dora, eu repito a pergunta à senhora. Por que pretos e pobres são os alvos prioritários desses reconhecimentos mal feitos e inadequados? Nada mais é de que mais um sintoma, mais um elemento da seletividade do nosso sistema de justiça penal. Na realidade, as pessoas mais vulneráveis, né, tem muito mais dificuldade em comprovar um álibi. Eu gosto de falar em termos bem coloquiais. Se eu, Dora, sofresse uma acusação de ter participado de um crime, muito provavelmente eu teria elementos para mostrar, a partir do meu celular, dos meus colegas de trabalho, do porteiro do meu prédio, da minha família, onde eu estava quase que a cada momento do meu dia. Quanto mais a sua vida se dá na informalidade, com um telefone pré-pago, numa realidade de um trabalho braçal, informal. Nós temos casos que a gente atende da pessoa que vendia alguma coisa no farol, mesmo que ela tenha testemunhas de defesa, os jovens, eu estava com a minha namorada, eu estava na casa da minha avó. A justiça tem muita dificuldade de emprestar crédito, né, para esse esforço de fazer um álibi, como um anteparo a um reconhecimento positivo. Por isso que é tão importante nós darmos esse passo multidisciplinar para entender o quão grave e o quão corriqueira é a condenação de inocentes, especialmente, de novo, de jovens negros, de jovens da periferia, das comunidades, na justiça criminal. Bem, chegamos ao fim de nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Dora Cavalcante, advogada criminalista e diretora do Innocence Project Brasil, e também de William Weber Seconello, psicólogo, pesquisador e professor. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.